Boas-vindas a mais uma análise. O material que a gente vai explorar hoje revela algo absolutamente fascinante sobre facilitação de grupos. Vamos destrinchar como a metodologia IDM ajuda a dissecar aquelas afirmações mais complexas para encontrar insights superacionáveis. É praticamente uma aula magna de como enxergar a estratégia invisível por trás das palavras. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Como é que ideias que parecem tão corriqueiras conseguem esconder estratégias tão profundas? Numa reunião de planejamento, as frases costumam sair de um jeito muito direto, né? Mas a linguagem humana é muito densa. O método nos ensina exatamente a decodificar cada afirmação, separando o que é só um sintoma do que é causa e do que é a verdadeira estratégia. Para entender esse mecanismo passo a passo, a nossa agenda de hoje passa por 6 pontos rápidos. 1. Desafios do facilitador. 2. Analisando as opções. 3. A regra sem justificativas. 4. Separando elementos. 5. Causa e efeito. E 6. O papel do facilitador. Vamos lá! Começando pela seção 1, Desafios do facilitador, indo além das etapas básicas. O texto deixa claro que, para sair do arroz com feijão num brainstorming e realmente fazer a diferença, é preciso dominar desafios práticos muito específicos. Isso exige uma escuta ativa finíssima durante qualquer conversa. Para ilustrar esse primeiro grande desafio, o material traz um cenário muito fácil de visualizar. O objetivo definido no exercício era o seguinte: ser um estrangeiro fluente em japonês no Japão. E aí, para gerar ideias iniciais, o pessoal pediu para um chatbot de inteligência artificial dar algumas sugestões. A intenção era simular bem as respostas que surgiriam num grupo real de pessoas. Isso nos leva à seção 2, analisando as opções, com foco justamente nessas respostas complexas da IA. O que a máquina gerou funciona como o laboratório perfeito, porque simula de forma idêntica aquele tipo de ideia emaranhada que a gente ouve o tempo todo no dia a dia corporativo. Olha só que interessante. Vamos apresentar com clareza as duas opções que surgiram. A primeira opção é manter a motivação sem resultados rápidos e visíveis. Já a segunda opção é conseguir prática real e constante com nativos. À primeira vista parecem conselhos inofensivos, né? Mas olhando com uma lupa tem muita informação aí dentro. Estão misturando objetivos super complexos com obstáculos gigantes. Avançando para a seção 3, a regra sem justificativas, que é basicamente uma técnica cirúrgica. É aqui que o trabalho sério de facilitação começa para valer, limpando o terreno para encontrar a estratégia real que está ali escondida. A regra chamada sem justificativas pede para separar de forma bastante rigorosa as explicações, as condições e as múltiplas ideias que acabam ficando embutidas dentro de uma mesma frase. O material aponta algo brilhante. Tanto as pessoas quanto a inteligência artificial adoram colocar justificativas na fala sem nem perceber. O problema é que isso acaba camuflando a verdadeira dor que a gente precisa resolver no planejamento. Vamos quebrar essa primeira opção na prática. A parte que diz sem resultados rápidos e visíveis não é o objetivo central. Na verdade, é uma condição restritiva fortíssima. Aplicando a regra, a gente separa em blocos totalmente independentes. Manter a motivação sem resultados rápidos e sem resultados visíveis. Uma frase que antes era super pesada vira elementos soltos e muito mais fáceis de analisar separadamente. Chegamos à seção 4, separando elementos, onde a atenção aos detalhes dita o jogo. A primeira opção já foi domada, mas a segunda guarda uma armadilha muito mais sutil. O grande perigo está escondido numa letrinha minúscula, a conjunção I. Uma palavrinha tão pequena no meio de um brainstorm vibrante, mas que tem o poder gigantesco de colar dois mundos distintos num bloco só. E a verdade é que, se conceitos diferentes ficam misturados na mesma frase, a gente perde totalmente a clareza necessária para criar planos de ação que realmente funcionem. Dissecando essa segunda opção, fica óbvio que conseguir prática real é uma coisa, enquanto conseguir prática constante é um desafio completamente diferente. Pensa bem, praticar com nativos numa viagem curta de turismo é uma prática real, autêntica, mas não é constante. Por outro lado, fazer exercício de gramática todo santo dia é constante, mas pode não ser uma prática real. São problemas distintos que pedem invariavelmente ações diferentes. O resultado dessa limpeza metódica nos dá 5 opções finais, bem mais puras e prontas para o trabalho estratégico. Mas um cuidado ético absoluto que o material destaca: quem facilita nunca deve impor essa divisão. É fundamental apresentar a separação e confirmar com o grupo se a essência da ideia original continuou intacta, justamente para preservar a confiança de todo mundo na sala. Agora, a seção 5, causa e efeito conectando as peças.
Com os elementos limpinhos e isolados começa o segundo desafio metodológico, que é desenhar as conexões lógicas e temporais de tudo o que acabamos de separar. Vamos acompanhar esse fluxo espetacular que, lá no começo, estava totalmente invisível no texto. A prática real com nativos frequentemente significa cometer erros, o que resulta num período sem resultado rápido. Mas o pulo do gato é que insistir nessa prática é o que cria a base para a prática constante. E essa constância construída tijolo por tijolo que quebra a inércia e traz os resultados visíveis. E o que resultados visíveis geram no cérebro humano? A tão sonhada motivação. E isso ilustra a peça de resistência desse quebra-cabeça metodológico, o loop. O ciclo não termina na motivação. Essa motivação novinha em folha alimenta de volta a busca por mais prática real com nativos. É um ciclo virtuoso sensacional. Esse motor de crescimento já estava ali o tempo todo naquelas duas primeiras frases emboladas, só esperando um método sólido para ser mapeado. Vamos fechar com a seção 6, o papel do facilitador na condução do processo. Depois de vivenciar toda essa jornada de desconstruir e reconstruir o raciocínio, o que muda na vida de quem vai liderar discussões assim? A resposta está nessa checklist mental rápida aqui. A busca ativa de quem facilita precisa ser silenciosa, mas incansável. Tem mais de uma ideia aí? Tem uma justificativa embutida na fala? Uma condição escondida? Alguma relação de causa e efeito camuflada? Ou até o indício de um looping estratégico de feedback? Trata-se de adotar uma postura de pura investigação para dissipar a neblina das ideias soltas. E, como diz essa citação fantástica, não se trata de inventar novas ideias do nada. É sobre ajudar o grupo a enxergar muito melhor o que já foi dito. O verdadeiro segredo do trabalho criativo em equipe é dominar a técnica para lapidar e estruturar o diamante bruto que as próprias pessoas já colocaram em cima da mesa. O ponto crucial de tudo isso é que dominar a regra dos sem justificativas junto com o fluxo de causa e efeito faz a metodologia IDM subir de patamar. Deixa de ser um simples registro engessado de reunião e vira um canivete suíço superpoderoso para moldar o pensamento estratégico e criativo de qualquer equipe. E para a gente finalizar essa análise com chave de ouro, fica a reflexão: quais loops de feedback e quais causas e efeitos ocultos estão só esperando para serem descobertos no próximo desafio estratégico da equipe? Lembrem-se sempre de que as melhores respostas e estratégias já costumam estar na sala do dia a dia. Elas só precisam ser isoladas e conectadas com maestria. Um excelente estudo para a gente e até a próxima.